Muitas vezes olhamos para a vida e enxergamos apenas os pedaços quebrados, as lutas que não conseguimos vencer, os desertos que parecem intermináveis. E nessas horas, a alma se pergunta: será que cheguei ao fim? Mas hoje eu quero te dizer, com toda a convicção do céu, não é o fim, é apenas o processo. O processo que Deus permite na vida daqueles que são escolhidos, não para destruí-los, mas para moldá-los e prepará-los para algo que ainda não conseguem enxergar. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja vivendo exatamente isso. Talvez tudo à sua volta pareça estar desmoronando. Talvez tenha perdido alguém. Talvez enfrente uma doença. Talvez esteja em uma guerra espiritual invisível, que ninguém entende, mas que você sente em cada respiração. E no silêncio da noite, quando deita a cabeça no travesseiro, você se pergunta: por quê? Por que comigo? Por que tanta dor? Quero te lembrar de uma verdade eterna. As Escrituras dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Repare, todas as coisas, inclusive a dor, inclusive as lágrimas, inclusive aquilo que parece injusto. O processo não é prova de rejeição, é sinal de que você foi separado para algo maior. Olhe para a história de José. Ele sonhou com o propósito que Deus havia lhe mostrado, mas antes de ver o cumprimento, foi lançado em uma cova, vendido como escravo, acusado injustamente e preso em uma masmorra. Aos olhos humanos, aquilo parecia o fim. Mas na verdade era o processo. O que parecia destruição era apenas o caminho que o conduziria ao palácio. Se não tivesse passado pelo processo, nunca teria chegado ao propósito. E talvez, assim como José, você esteja olhando para a cova que te colocaram. Talvez as pessoas te traíram, talvez te esqueceram, talvez levantaram mentiras contra você. E agora, você pensa que Deus se afastou. Mas eu quero que você guarde isso no coração. O silêncio de Deus não é abandono, é treinamento. Ele está forjando em você a força que será necessária para sustentar aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Muitos confundem o processo com castigo. Acreditam que Deus os está punindo. Mas eu quero que você entenda. O castigo é consequência do pecado sem arrependimento. Mas o processo é cuidado de Pai. É como o oleiro que coloca o barro na roda e aperta, molda, pressiona. O barro sente o peso, sente a dor. Mas só assim ele se torna vaso útil para a honra. Você não está sendo destruído, você está sendo moldado. E aqui está uma verdade que talvez doa, mas que precisa ser dita. Quanto maior o propósito, mais intenso o processo. O ouro não é purificado com palavras bonitas, mas com fogo. E você só está passando por esse fogo porque dentro de você existe ouro precioso. Deus não perde tempo refinando aquilo que não tem valor. Se Ele está permitindo que você seja provado, é porque há algo muito maior do que você pode imaginar, reservado para a sua vida. A dor que você sente hoje não é sentença, é preparação. Aquilo que parece um fim é apenas o começo de um novo capítulo escrito pelas mãos do Criador. Ele não escreve histórias de derrota para os seus escolhidos. A sua vida não terminará no deserto, porque o deserto é apenas passagem para a terra prometida. Se essa palavra já está queimando no seu coração, eu quero te pedir algo importante. Esse vídeo pode ser exatamente a resposta que alguém está buscando em meio às suas lágrimas. Então curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que ainda não é o fim. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também estão no processo de Deus. Se você já entendeu que não é o fim, mas o processo, agora precisa compreender algo ainda mais profundo. O processo dos escolhidos não é comum, porque o chamado também não é comum. Quando Deus marca alguém para cumprir uma missão, essa pessoa não passa por estradas pavimentadas, mas por caminhos estreitos e muitas vezes solitários. Talvez você já tenha percebido isso em sua própria vida. Enquanto outros parecem avançar sem grandes lutas, você enfrenta resistência em cada passo. Enquanto outros conseguem sorrir com facilidade, você trava batalhas internas que ninguém imagina.
É como se sua vida estivesse sempre em um campo de provas, onde cada dia exige mais fé, mais resiliência, mais entrega. E sabe por quê? Porque os escolhidos são treinados em níveis diferentes. As Escrituras dizem em Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Isso significa que o processo não começou agora. Você já nasceu marcado, separado, designado. E por essa razão, a guerra contra você começou antes mesmo de você compreender quem era. O inimigo sabia que não poderia destruir o chamado, então tentou destruir você. Mas você está aqui, ouvindo esta mensagem, porque mesmo ferido, mesmo cansado, Deus te sustentou até agora. É importante entender que o processo sempre carrega uma linguagem espiritual. O que parece confusão, muitas vezes é Deus te tirando de ambientes que não poderiam te acompanhar no seu destino. O que parece perda pode ser livramento. O que parece atraso pode ser preservação. Porque o processo nunca é sobre onde você está, mas sobre quem você está se tornando. Veja a vida de Davi. Ungido rei quando ainda era apenas um jovem pastor. Ele poderia pensar que após a unção, viria o trono imediatamente. Mas ao contrário disso, o que veio foi perseguição, desertos, cavernas e batalhas sangrentas. Deus já o tinha escolhido, mas precisava moldar nele o coração de um rei. A perseguição de Saul não era o fim, era o processo. E cada caverna, cada noite em fuga, cada lágrima derramada, estava forjando nele a coragem e a dependência que um verdadeiro rei precisava ter. Talvez você esteja hoje em sua própria caverna, escondido, incompreendido, fugindo de inimigos, visíveis e invisíveis. E nesse lugar escuro você se pergunta se ainda existe promessa. Mas lembre-se, a caverna não anula a unção. O fato de você estar escondido não significa que o céu se esqueceu de você. Muito pelo contrário, o céu está te observando e usando cada detalhe para te alinhar ao propósito. Muitos vão olhar para a sua vida e não entender o que você está passando. Alguns vão até te julgar, achar que você perdeu o caminho, que Deus se esqueceu de você. Mas o processo dos escolhidos nunca é compreendido por quem não foi chamado. Foi por isso que José não pôde explicar seus sonhos a seus irmãos sem ser rejeitado, porque existem coisas que só quem tem chamado vai entender. É por isso que você sente tantas vezes que não pertence a este mundo, que suas dores são profundas demais para serem explicadas em palavras, que sua luta não é apenas física, mas espiritual, que existem forças invisíveis tentando te paralisar. É porque você está no processo dos escolhidos, e o inimigo só luta com tanta intensidade contra aquilo que ele sabe que é uma ameaça. Mas aqui está a boa notícia: se o processo dói, é porque há algo a ser revelado. Se a luta é intensa, é porque a vitória será maior ainda. Se as lágrimas têm sido constantes, é porque Deus está preparando um testemunho tão grande que até mesmo aqueles que duvidaram de você reconhecerão que foi o Senhor quem fez. Quando olhamos para a dor do processo, nossa mente carnal nos faz acreditar que Deus nos esqueceu, que fomos deixados de lado. Mas a verdade é que o processo não é prova de abandono, e sim de cuidado. Um pai que ama disciplina, corrige, molda e fortalece. Se Deus permite que você passe pelo deserto, é porque Ele sabe que somente ali sua fé será purificada como ouro refinado no fogo. É no silêncio do deserto que aprendemos a depender somente de Deus. É quando todas as portas se fecham que entendemos que a única porta que realmente importa nunca será fechada, porque Jesus disse: "Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo." O processo não é sobre escassez, mas sobre realinhamento. Deus tira de nós tudo aquilo que não está em harmonia com seu propósito, para que o que Ele prometeu possa se cumprir de forma íntegra. Pense em Moisés. Ele cresceu no palácio, cercado de riquezas e privilégios, mas não era no palácio que Deus iria prepará-lo. Moisés precisou ser levado ao deserto, ao anonimato, ao silêncio. Foram 40 anos de espera, 40 anos sendo moldado. Muitos teriam desistido,
acreditado que já não havia mais promessa. Mas foi nesse tempo aparentemente perdido que Deus o transformou em líder, no libertador de uma nação inteira. O palácio não preparou Moisés para a missão, mas o deserto, sim, e talvez você esteja nesse mesmo tipo de deserto, sem compreender, sem forças, sem perspectivas. As pessoas olham para você e não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Mas saiba, o invisível é mais real do que o visível. E mesmo que você não veja, há um trabalho acontecendo dentro de você. Cada lágrima que cai, cada oração que parece não ser respondida, cada noite em que o sono não vem, tudo isso está construindo algo que será essencial para o seu destino. E é nesse ponto que precisamos diferenciar castigo de processo. O castigo é consequência de um erro, mas o processo é treinamento para um propósito. O castigo aponta para o passado, mas o processo aponta para o futuro. Se você está em Cristo, não está sendo castigado, está sendo moldado. Não é o fim, é o processo. O processo também revela quem realmente está ao nosso lado, porque quando tudo vai bem, multidões nos acompanham. Mas quando a dor chega, o círculo se esvazia, e é aí que descobrimos quem são os verdadeiros companheiros de jornada. Mas mais do que isso, é nesse lugar de solidão que aprendemos a nos aproximar de Deus de uma forma que nunca experimentaríamos em tempos de conforto. Jesus mesmo passou por esse processo. No Getsêmani, ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Até o Filho de Deus experimentou a agonia de ser processado. Seus discípulos dormiram enquanto ele orava. Judas o traiu. Pedro o negou. Mas foi naquela noite escura que o maior propósito da humanidade estava sendo estabelecido. Se até Jesus precisou passar pelo processo, por que nós, como escolhidos, não passaríamos também? O inimigo tentará fazer você acreditar que o processo é um sinal de rejeição, mas a verdade é que é um selo de escolha. Quem não tem propósito não precisa ser moldado, porque não há destino a cumprir. Mas quem é escolhido, quem foi chamado para coisas maiores, precisa ser trabalhado em profundidade. E isso não acontece da noite para o dia. É uma jornada longa, intensa, mas necessária. Portanto, se você ainda está respirando, se ainda tem forças para ouvir essa mensagem, é porque o processo não terminou. E se não terminou, é porque Deus ainda não disse a última palavra. Não confunda pausa com ponto final. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda lágrimas com derrota. Tudo isso faz parte de um cenário maior que você só vai compreender quando olhar para trás e perceber que cada detalhe foi parte de uma preparação. Uma das maiores verdades sobre o processo é que ele não apenas nos fortalece, mas também nos revela. Enquanto caminhamos nele, Deus nos mostra quem realmente somos e não quem pensamos ser. Ele remove as máscaras, quebra ilusões e expõe o que estava escondido. Não é para nos envergonhar, mas para nos libertar, porque só quando nos enxergamos como realmente somos é que podemos nos tornar quem fomos chamados para ser. O processo dos escolhidos sempre separa. Ele distingue entre aqueles que vivem de aparência e aqueles que vivem pela fé. Muitos começam a caminhada, mas poucos permanecem até o fim. Foi por isso que Jesus disse que o caminho é estreito e poucos são os que o encontram. O processo é esse caminho estreito, onde não há espaço para carregar pesos desnecessários, onde cada passo exige renúncia e entrega. Veja a vida de José novamente, vendido por seus irmãos, acusado injustamente, lançado na prisão. Tudo isso parecia uma sequência de tragédias sem sentido. Mas, no fundo, o que Deus estava fazendo era revelando em José um caráter que o trono exigiria. José não poderia governar o Egito com o coração cheio de orgulho ou ressentimento. Ele precisava passar pelo processo da rejeição para aprender a perdoar. Precisava passar pela prisão para aprender a depender de Deus. Precisava passar pelo anonimato para estar preparado para a honra. O processo revelou quem ele era, não apenas um sonhador, mas um governante. Talvez você esteja nesse ponto. Pessoas que deveriam te apoiar te traíram.
Situações que pareciam promissoras se transformaram em prisões. Promessas que pareciam certas agora parecem distantes. Mas tudo isso faz parte do processo de revelação. Deus está arrancando de você o que não condiz com a sua identidade em Cristo, para que a sua verdadeira essência venha à tona. É nesse processo que também descobrimos quem é Deus de fato. Porque até conhecemos sua palavra, até acreditamos em suas promessas. Mas é no meio da dor que aprendemos que Ele não é apenas o Deus dos milagres, mas o Deus da presença. Quando todos vão embora, Ele fica. Quando tudo parece perdido, Ele sustenta. Quando você não tem mais forças para orar, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. É nesse lugar de dor que descobrimos que Ele é Emanuel, o Deus conosco. Muitos não suportam esse processo porque ele exige confronto interno. É mais fácil culpar o mundo, culpar as pessoas, culpar o inimigo, do que olhar para dentro de si e perceber que ainda há áreas a serem tratadas. Mas os escolhidos não fogem desse confronto. Eles aceitam o quebrantamento, porque sabem que somente um vaso quebrado pode ser refeito pelas mãos do oleiro. E talvez esse seja o maior segredo. O processo não nos destrói, ele nos reconstrói. Ele nos faz voltar às mãos do Criador, que nos molda novamente com mais firmeza, mais propósito, mais sensibilidade. E cada vez que passamos pelo processo, saímos mais fortes, mais preparados e mais conscientes da nossa verdadeira identidade. Agora, eu quero que você reflita. Quantas vezes você acreditou que estava sendo destruído, mas na verdade estava sendo transformado? Quantas vezes chorou acreditando que era o fim, mas no fundo era apenas o início de uma nova versão sua? É por isso que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O processo não é contra você, é a seu favor. O processo nunca foi sobre punição, mas sobre preparação. Quando olhamos para trás, percebemos que cada lágrima, cada silêncio de Deus, cada porta fechada, estava alinhada a um propósito maior. O inimigo tenta nos convencer de que o processo é castigo, de que fomos abandonados, de que Deus esqueceu de nós. Mas a verdade é que, se Ele nos deixou passar por esse deserto, é porque há uma terra prometida nos esperando. Veja a vida de Moisés. Durante 40 anos ele viveu como príncipe no Egito, acreditando que estava pronto para liderar. Mas Deus o levou ao deserto por outros 40 anos para pastorear ovelhas. Humanamente parecia uma perda de tempo. Espiritualmente era a escola de Deus. Porque antes de cuidar de milhões de pessoas, ele precisaria aprender a cuidar de rebanhos. Antes de enfrentar Faraó, ele precisaria aprender a lidar com a solidão. Antes de ser usado como profeta, precisaria aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio do deserto. Não era castigo, era treinamento. Assim também foi com Davi. Ungido rei ainda jovem, mas precisou esperar anos fugindo, sendo perseguido, escondendo-se em cavernas. Enquanto isso, Deus estava formando nele um coração segundo o seu. Porque, antes de governar sobre Israel, Davi precisaria aprender a governar sobre si mesmo. Cada caverna foi uma sala de aula. Cada perseguição foi um treinamento para a realeza. E cada lágrima derramada nos Salmos se tornou a prova de que Deus estava presente até no vale da sombra da morte. É aqui que muitos se confundem. Acreditam que o processo é rejeição, quando na verdade é seleção. Deus não rejeita os escolhidos, Ele os separa. Se Ele está permitindo que você passe por um vale, é porque lá Ele vai se revelar de uma forma que você jamais experimentaria em outro lugar. Jó disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Isso é o que o processo faz. Ele nos leva a conhecer a Deus de perto, não mais pela experiência dos outros, mas pela nossa própria caminhada. Por isso eu digo, não é castigo, é um convite. Um convite para ser forjado, para ser preparado, para ser fortalecido. Um convite para sair do comum e entrar no extraordinário. Um convite para deixar de ser apenas alguém que ouve falar de Deus e se tornar alguém que vive Deus em cada detalhe. E eu sei, talvez você esteja cansado. Talvez tudo o que ouviu até aqui tenha feito sentido, mas ainda exista um peso enorme sobre os seus ombros.
É por isso que esta palavra chegou até você. Não foi coincidência, foi resposta. Você orou pedindo um sinal e aqui está. Não desista. O processo dói, mas também transforma. Parece que está te esmagando, mas na verdade está te moldando. O mesmo Deus que permitiu o fogo está contigo dentro da fornalha. O mesmo Deus que deixou a cova ser fechada é aquele que fecha a boca dos leões. O mesmo Deus que permitiu o vale é aquele que prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Então receba essa verdade. Não é o fim, é o processo. E todo o processo dos escolhidos tem um destino certo. A vitória que glorifica o nome do Senhor. E antes de encerrarmos essa mensagem, quero te fazer um convite profundo. Se essa palavra falou ao seu coração, se você se enxergou nesse processo, compartilhe nos comentários a sua experiência. Você não imagina como o seu testemunho pode curar e fortalecer outras pessoas que também estão ouvindo essa mensagem. E mais, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal. Agora mesmo, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não retenha o que pode ser a resposta de oração de alguém. Deus pode usar o seu simples gesto para mudar vidas. Agora, feche seus olhos por um instante, onde quer que você esteja, e receba essa oração. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti em favor de cada vida que está ouvindo esta mensagem. Muitos estão cansados, muitos estão feridos, muitos acreditaram que o processo era castigo e chegaram até a pensar em desistir. Mas hoje, Espírito Santo, eu peço que o Teu amor os envolva como um manto, que eles sintam a Tua presença no quarto, no hospital, na sala, no trabalho, onde quer que estejam. Que cada lágrima seja recolhida por Ti e que cada coração seja fortalecido pela Tua palavra. Pai, lembra a cada um que eles não estão sozinhos, que o deserto não é o fim, é apenas o caminho para a promessa, que a fornalha não é para matá-los, mas para purificá-los, que a cova não é para destruí-los, mas para manifestar a Tua glória. Toca agora em cada vida, cura feridas da alma, restaura corações quebrados, levanta os que caíram, renova os que estão cansados. E eu declaro, em nome de Jesus, que cada escolhido que ouve esta mensagem sairá desse processo mais forte, mais maduro e mais cheio da Tua presença. Que nenhum deles desista, mas que permaneçam firmes, porque a promessa é certa. Em nome de Jesus, amém. Aqui cabe uma pausa suave para a conexão. Se até aqui essa mensagem falou com você, quero que deixe um comentário contando como tem sido o seu processo. Sua história pode fortalecer alguém que também está ouvindo essa palavra.